segura em ti, Senhor. Nosso coração nesta noite. Quem encontrou o Evangelho de João, capítulo de número 6, diga graças a Deus. Aleluia. Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 6. E depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberiades, e seguiam numa numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas Jesus dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Amém? Você crê nisso? Repita assim, ó: está aí um rapaz. Será que ele está aqui no nosso meio, esse rapaz? Eu creio que ele pode estar no nosso meio, no nome de Jesus. Amém? Fecha sua Bíblia então, vamos orar a Deus. Ore a Deus. Deus, fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Nos dá a tua direção, a tua graça. Há pessoas aqui que precisam, Pai, de ouvir esta palavra que vem do Senhor. Que o teu Espírito Santo possa estar no meio desta palavra e possa gerar um milagre que essa pessoa precisa da parte do Senhor. Ó Deus, assim eu oro e te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dá uma salva de palmas para Jesus e se assente para a glória de Deus. Escute, nós olhamos aqui e hoje é como nós acostumamos dizer: você tem visto a cada dia que você tem passado. Eu creio que todo ser humano que tem vivido nesses dias atuais, ele tem visto até um mal, como diz o mal desse século, chamado depressão, outros tipos de doença que tem assolado tanta gente aí fora. E a gente vê que doenças essas de tristeza na alma, doenças essas de desânimo, porque a depressão ela tem vários sintomas. E nós vemos que tem atingido tantos cristãos, tantas igrejas, tantas pessoas, tantos líderes, tantos obreiros muitas vezes, tantas pessoas com chamada. E o desânimo tem sido tão grande que muitas vezes nós perguntamos por quê. Eu sei que há pessoas aqui no nosso meio que perguntam por quê que hoje não tem tantos milagres como havia antigamente. E muitas vezes nós queremos achar culpados. Muitas vezes você olha, como foi dito aqui, o culto e diz: mas por que os cultos às vezes não são mais os mesmos?
Por que algumas coisas no decorrer do tempo têm mudado de uma forma tão assustadora, podemos dizer? Se Deus é o mesmo, se Jesus é o mesmo de ontem, se Jesus é o mesmo de hoje, e a Bíblia diz que Ele será o mesmo eternamente. Aonde estão então os milagres? Aonde estão as curas? Aonde estão as libertações? Aonde estão as alegrias no coração das pessoas de poder servir a Deus, de poder servir a Cristo? Porque, para a gente fazer um paradoxo aqui, uma introdução, você vê que, quem sabe aqui, se perguntar, seu avô, alguém tem algum cristão na sua família? Às vezes muitos tiveram um avô, tiveram um tio, pais, e pergunta para ele como é que era servir a Deus há 10 anos atrás. Como é que era servir a Deus há 20 anos atrás? Era com alegria. Eles não tinham um carro com ar-condicionado, eles não tinham uma casa própria, às vezes moravam de aluguel, às vezes trabalhavam o dia inteiro, ia para o templo a pé, ia para as orações na parte da manhã, ia para os cultos noturnos, e assim, mesmo assim, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles tinham a alegria de poder estar na casa de Deus e cultuar a Deus e louvar a Deus. E aí nós perguntamos, por que no nosso meio Deus não se manifesta mais como se manifestava em outras vezes? Se eu perguntar aqui quem tem uma experiência com Deus, eu sei que todos aqui estão, a maioria, ao menos, pelo menos 90%, vão dizer, pastor, eu já provei de um milagre de Deus. Eu tenho um testemunho para contar que eu orei, Deus abriu uma porta, Deus fez isso, Deus me deu um sinal que Deus existe. Eu sei que todos aqui creem que Deus existe, que Deus é fiel. E mais, eu vou lhe dizer mais, além de Deus existir, Deus apenas não existe e está no céu, sentado num trono de glória e assistindo às vezes a tua derrota, assistindo às vezes a tua decepção, assistindo apenas a tua luta, a tua provação ou aquilo que você tem passado. Pelo contrário, Deus está querendo intervir na sua história. Deus, Ele quer entrar no meio da minha história. Deus, Ele quer entrar no meio da sua história. E assim que Jesus, Ele veio, para quê? Para entrar no meio da tua história. E para Jesus entrar no meio da nossa história e mudar a nossa vida, e mudar a nossa história, nós precisamos entender que sempre andando com Cristo haverá um milagre. Se você andar com Jesus, não tem como você viver uma vida de decepção, uma vida de angústia. Se você andar com Jesus, você não tem como ter uma vida de derrota. Se você andar com Jesus, não tem como as pessoas achar, jogar mandinga, jogar maldição, correr atrás de você, lançar palavras de maldição contra a tua vida, porque a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Você se lembra que lá naquele monte, quando Deus tira Israel do meio das mãos de Faraó, e ali quando Balaque